Olá, alunos! Eu sou a professora Simone e essa é a nossa primeira aula, então, com uma visão geral, uma introdução ao estudo da citologia do trato genital feminino. Nosso e-mail para contatos é simone.weber@ufms.br. E então a citologia, a citopatologia oncótica, né? Ela tem toda uma história que começou então com George Nicholas Papanicolaou. Ele era um médico grego que em 1920, encorajado por seus resultados com animais, ele se interessou em estudar a citologia do sistema reprodutivo humano. E ele, curiosamente, iniciou seus estudos com esfregaço cérvico-vaginal de sua própria esposa, a Mary. Ele mesmo fazia a coleta e olhava, estudava, né, por curiosidade, as células da sua esposa. Em 1920, ele já estava participando de um projeto que incluía análise de células cervicais de mulheres que trabalhavam no hospital no qual ele também trabalhava. E daí ele observou a presença de células neoplásicas em alguns desses esfregaços. E aí ele pensou que ele pudesse, então, de forma sistemática, estudar esses esfregaços vaginais para rastrear o câncer. Em 1925, ele aprovou, então, esse projeto com o staff feminino do hospital que ele trabalhava e que, durante 2 a 3 meses, esses serviços de ginecologia iria receber, então, essas mulheres e estudar os esfregaços vaginais. As alterações fisiológicas decorrentes do ciclo menstrual e hormonal, demonstrar o valor dessa técnica de raspado de células, fixação, coloração. Então, tudo isso ele estava estudando, né? E em 1928, ele apresentou suas conclusões desse estudo numa comunicação, num paper que ele chamou, então, de Novo Diagnóstico do Câncer. Esse método esfoliativo que ele propunha, né, que era raspar, esfoliar as células da região cérvico-vaginal, ele demonstrou que era possível detectar neoplasia na esfera ginecológica bem antes de ser observado os sintomas clínicos ou até mesmo observada a lesão a nível de macroscópico, a nível de colposcopia. Balutinha, eu gravando minha aula, Balutinha. Esse mesmo. No entanto, a comunidade de médicos patologistas da época não deu muito crédito para esse método proposto por Papanicolaou, pois considerava ainda naquela época a biópsia de colo de útero um método bem mais efetivo. E daí, na verdade, a proposta de citologia esfoliativa de George Nicholau, ela foi considerada um método bom para avaliação hormonal. Na época, só para contextualizar, não existia, por exemplo, os exames sorológicos como ELISA, que se utiliza hoje para dosar hormônios, quantificar hormônios séricos, né? Então, na época, o que se fazia era a análise hormonal dos hormônios femininos, era feito observando as células do
do trato genital feminino. Quer dizer, essa era a proposta dele, e para isso foi considerado um bom método, né, para análise hormonal, avaliação hormonal. Por quê? Porque cada hormônio, como eu falei para vocês na introdução, lá na outra aula, cada hormônio tem um efeito na célula, tá? Então, no epitélio como um todo, né? Então, vocês observando os efeitos, observando as células, as características citológicas, você consegue imaginar que o hormônio está predominando naquele momento em que as células foram coletadas. Então, para isso, o método do Papa Nicolau foi considerado bom. Mas, para o rastreio das lesões malignas ou pré-malignas, não foi uma boa proposta. Então, o Papa Nicolau passou a focar na citologia hormonal e não mais no rastreio do câncer do colo do útero. Contudo, 10 anos depois, lá em 1939, o estudo dele foi retomado, porque mudou lá o chefe do departamento de anatomia da universidade na qual ele estava trabalhando, e houve um novo interesse pela ideia de usar, então, a citologia esfoliativa para o rastreio das lesões pré-malignas. Então, novos projetos e experimentos foram propostos agora, né, depois lá na década de 40, e um deles incluía a realização de exame histológico em todas as mulheres atendidas no serviço de ginecologia do Hospital de Nova York, que era lá dessa universidade de Cornell que ele trabalhava. A partir desse estudo, foi possível comprovar que, de fato, a técnica de Papa Nicolau se tratava de uma prova simples, não dolorosa, e que, mediante o uso de uma espátula e uma escovinha, nós vamos falar hoje ainda sobre a espátula de Aire e a escova endocervical, que são os dois instrumentos utilizados para a coleta das células cérvico-vaginal. Com esses dois instrumentos, obtinha-se células da vagina e do colo do útero e que, posteriormente, essas células eram coradas e visualizadas no microscópio. E em 1941, Papa Nicolau e Truth apresentaram seus achados à comunidade científica num seminário da American Journal of Obstetrics and Gynecology. Pouco tempo depois, em 42, Papa Nicolau e Truth, que era esse outro médico também entusiasta da citologia como rastreio do câncer, publicaram uma importante monografia com o título de Diagnóstico do Câncer do Útero por esfregaço vaginal. Papa Nicolau também testou sua técnica em outros sistemas orgânicos, como o sistema respiratório, urinário, aparelho gastrointestinal, glândulas mamárias. Hoje a gente sabe que tem citologia da mama, de líquidos, secreções serosas, efusões, e ele concluiu que células esfoliativas normalmente descartadas e negligenciadas eram de grande importância como material de diagnóstico. Da mesma forma que as secreções vaginais. Então, outras células esfoliativas de outros fluidos ou regiões corporais também poderiam ser utilizadas com o objetivo de diagnóstico de neoplasias. A partir dessas investigações, definitivamente nascia a citologia esfoliativa como uma especialidade na área médica e de saúde. Um marco temporal foi a publicação de Papa Nicolau em 1952 do Atlas da Citologia Esfoliativa, onde ele mostrava, então, era um livro com imagens mostrando as principais alterações celulares. Com a difusão da técnica de Papa Nicolau, houve um declínio de 70% nas taxas de mortalidade por câncer do colo do útero desde então, né? Na época, lá na metade do século XX. Então, Papa Nicolau é o que a gente fala de o pai da citologia, né?
Em 1960, ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina pelo seu grande entusiasmo e pela sua descoberta e pela sua sugestão de utilizar, então, células esfoliadas, descamadas, raspados cervicais, esfregaços cervicais, ao invés de uma biópsia, né? Então, a diferença básica da citologia é essa, enquanto a histologia é o nome do exame que avalia um pedaço de tecido obtido por a técnica chamada biópsia. A citologia é um tipo de estudo onde você utiliza onde você analisa não um pedaço de tecido obtido pela biópsia, mas sim células esfoliadas, descamadas de um epitélio através de um raspado, né? A coleta é um raspado cervical. Nós vamos ver já como é que é feito isso, tá? Então, citologia analisa células que foram retiradas de um tecido, enquanto que a histologia analisa um pedaço do tecido. E, obviamente, você vê toda a estrutura. Na histologia, você consegue ver tecido conjuntivo, membrana, o epitélio que vem assim, você vê um pedaço do todo. Na citologia, não. A citologia você vê células que compõem aquele órgão, mas não necessariamente representam 100% ou representam todo o órgão, né? Então, por isso que na citologia, uma das etapas extremamente importantes é a coleta dessas células, tá? Que a gente vai falar mais para frente. Então, vamos aqui ter uma visão geral do trato genital feminino, tá? Então, aqui é o sistema reprodutor feminino, que ele é constituído pela cavidade vaginal, tá? O útero, as trompas e os ovários, tá? O útero é esse órgão aqui formado pelo corpo do útero, que é essa região aqui, ó, tá? Que ela é revestida internamente por um epitélio glandular que é chamado de endométrio, que é justamente o epitélio que cresce aqui durante o ciclo menstrual, se preparando para receber, então, aquele óvulo que foi produzido no ovário e que no 14º dia, que é o dia da ovulação, esse óvulo chega aqui no corpo do útero e encontra com o espermatozoide. Então, duas células sexuais femininas e o espermatozoide, a célula masculina, duas células haploides se fundem para formar o ovo, né? Que vai dar origem ao embrião. Então, essa célula, o óvulo fecundado pelo espermatozoide, vai se fixar aqui no endométrio, a gente chama de nidação. É quando, então, o óvulo fecundado se fixa na parede do endométrio, que está riquíssima aqui em nutrientes, vascularizada, porque esse epitélio foi crescendo em resposta aos estímulos naquela primeira fase do ciclo menstrual, em que é a fase pré-ovulatória, quando você prepara todo o ambiente para receber o óvulo fecundado. Caso isso não aconteça, esse epitélio, esse endométrio, esse epitélio glandular que se formou aqui, né, ricamente vascularizado, descama depois do 14º dia, quando não houve 14º dia a ovulação, aí o período pós-ovulação ovulatória é quando ocorre a fecundação. Não ocorrendo a fecundação, no último dia do ciclo, então, esse epitélio descama na forma da menstruação, tá? E aí dá início a um novo ciclo. Nós vamos falar de novo sobre o ciclo hormonal feminino, mas aqui eu tô querendo mostrar para vocês só a questão anatômica, tá? Então, no corpo do útero,
é onde esse epitélio glandular que a gente chama de endométrio, e vocês vão ver que o endométrio não é um epitélio alvo da citologia, tá? A análise do preventivo, o exame citopatológico, ele não prevê análise de endométrio. Normalmente, quando o médico pode estar presente no exame citológico, pode estar presente células endometriais. Nós vamos ver em que condições isso é normal e em que condições um indício de uma necessidade de uma punção. Então, se eu quiser fazer uma análise mais detalhada do endométrio, vai ser necessário uma punção aspirativa aqui, uma retirada específica dessas células para análise, tá? Porque existe uma condição muito frequente que é a hiperplasia de endométrio, tá? Mas essa é uma questão que não é alvo aqui do rastreio de hiperplasia de endométrio via citologia oncótica, tá? Bom, então, além do corpo do útero, nós temos aqui essa região mais estreita, que é um canal, que a gente chama de colo do útero, certo? Essa região aqui do colo do útero é chamada de endocérvice. E ela é revestida por um epitélio glandular também, mas não é o endométrio, é um outro epitélio glandular que chama-se, então, endocérvice, tá? Que é o epitélio colunar cilíndrico ou formado por células endocervicais. Essas sim são células que vão estar frequentemente presentes na citologia, tá? Então, a gente vai visualizar esse tipo de célula. Eu quero que vocês entendam onde elas estão localizadas, para que depois lá lembram que a citologia é só um raspado, células esfoliadas dessa região. Então, eu tenho que ter uma ideia de onde cada uma dessas células estão presentes no trato genital feminino para que eu consiga interpretar o exame, ok? Bom, além da endocérvice, que reveste o colo do útero internamente, nós temos a região externa aqui, ó, que é a ectocérvice, tá? Essa região externa aqui, ó, que vai desse ponto até esse fundo de saco aqui, assim, ó, esse aqui é o canal vaginal, tá? A gente chama de ectocérvice, esse contorno aqui, tá? Do fundo de saco até a vagina, nós temos o canal vaginal. Aí também o canal vaginal quanto a ectocérvice são revestidas por um tipo de célula, por um epitélio específico que chama epitélio escamoso estratificado não queratinizante. Então, basicamente, são dois epitélios que nós vamos ter que aprender aqui na citologia, que é o epitélio endocervical e o epitélio escamoso, tá? As células endocervicais e as células escamosas do epitélio estratificado, tá? Não preocupe, nós vamos ver uma por uma aqui, tá? O que eu quero que vocês entendam, então, é que o trato genital feminino, né, formado, então, pela vagina, pelo útero, ovário e as trompas, e o útero é dividido em corpo do útero e colo do útero, e o colo do útero nós temos a parte interna, que é a endocérvice, e a partezinha externa é a ectocérvice, tá? A endocérvice é revestida por epitélio glandular e a ectocérvice e canal vaginal revestido por epitélio escamoso, ok? Bom, eu volto deixa eu nesse aqui. O que acontece aqui é que, olha só, então, como eu mostrei para vocês, aqui tá o corpo do útero, né? Revestido lá por endométrio. Lembra que esse epitélio aqui a gente vai ver, mas não com a profundidade que nós veremos o endométrio, a endocérvice e a ectocérvice, tá? Então, esse epitélio que reveste internamente o colo do útero e este que reveste externamente aqui, ó, tá em azul, é a ectocérvice e que tá em vermelho é a endocérvice, tá? Então, vocês podem observar que o colo do útero, ele tem dois estreitamentos aqui, ó. Um internamente, que separa, então, o colo do corpo,
e um externamente que separa a endocérvice da ectocérvice, tá? O epitélio interno e o externo. O epitélio glandular e o epitélio escamoso. Então, nós temos aqui, como se fossem dois esfíncteres, né? É um estreitamento, porque isso aqui é tecido muscular, tá? Então, tem um estreitamento aqui que a gente chama de orifício interno. O orifício interno, ele separa, então, o corpo do útero do colo do útero. E o orifício externo é esse outro estreitamento que tem aqui, e que separa, então, a endocérvice da ectocérvice. Ou seja, é a junção entre o epitélio, é exatamente o local aqui, o estreitamento, em que tem a junção entre o epitélio glandular e o escamoso. Então, a gente chama isso de junção escamo-colunar, porque o epitélio glandular é um epitélio colunar. As células são colunares cilíndricas, enquanto que as células escamosas são células mais achatadas. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Então, por enquanto, eu quero que vocês entendam essa parte anatômica. Bom, endocérvice, ectocérvice, fundo de saco, canal vaginal. Então, a junção entre os dois epitélios, que são os alvos da citologia, que é a endocérvice e a ectocérvice, ou seja, que é o epitélio escamoso glandular, o epitélio colunar ou glandular cilíndrico e o epitélio escamoso. Então, o orifício externo ele é localizado exatamente na junção entre esses dois epitélios, tá? Isso numa mulher, né, digamos assim, que está sob a influência hormonal normal, ou seja, não tem nem falta nem excesso de hormônios, tá? Então, uma mulher que está sob a influência hormonal prevista, o orifício externo vai estar localizado exatamente na junção escamo-colunar. Tá? Bom, e o que significa essa junção escamo-colunar? Então, essa é como se eu representasse isso aqui, ó. Esse encontro aqui, ó, a JEC, junção escamo-colunar, é o encontro entre ambos os epitélios. Aquele epitélio colunar, olha as células colunares, nós temos uma única camada de células cilíndricas. Esse é bem a definição de um epitélio glandular que vocês devem ter visto lá em histologia, tá? Então, o epitélio glandular, cilíndrico, uma única camada de células, depois vem a membrana basal, o tecido conjuntivo aqui, tá? Então, aqui é o epitélio. Esse epitélio glandular, colunar, cilíndrico, tanto faz, é a mesma coisa, é o epitélio que reveste internamente o colo do útero, ou seja, é a endocérvice, tá? É esse epitélio aqui, ó, tá revestindo essa região interna do colo do útero, tá? Esse epitélio escamoso, estratificado em camadas, ele não tem uma camada só, ele tem várias camadas de células escamosas. Por isso que a gente fala que é epitélio escamoso estratificado não queratinizante. Esse epitélio escamoso, ele é dividido em células da camada profunda, da camada intermediária e da camada superficial. A camada profunda é formada por células basais, essas células mais jovens, mais primitivas aqui, que estão junto à membrana basal. São células pequenas, com um núcleo grande, redondinhas, tá? São as células mais jovens do epitélio. E que, ao se diferenciarem, vão dando origem às células das camadas subsequentes. Bom, além das células basais, existe uma outra camada ainda, outro tipo de célula ainda na camada profunda, que são chamadas células parabasais. Depois, nós temos a camada intermediária, que é formada por células intermediárias.
E nós temos a camada superficial, que é no topo do epitélio aqui, que são essa camada é formada por células superficiais. Ok? Então, nós temos camada profunda, célula basal para basal, camada intermediária, célula intermediária, camada superficial, células superficiais. Ou seja, o epitélio escamoso que reveste a ectocervice, ou seja, que reveste do orifício externo para fora, e canal vaginal, ou seja, reveste a ectocervice e o canal vaginal, é formado por células escamosas estratificadas em camadas, ok? A junção entre esses dois epitélios, o escamoso e o endocervical, é o que a gente chama, então, de JEC. É o encontro de ambos os epitélios, que, como eu falei para vocês, numa mulher normal, essa JEC, essa junção, vai estar localizada exatamente nesse estreitamento, nesse orifício externo. Ok? Então, é isso que é exemplificado aqui, ó. Por exemplo, aqui seria a endocervice, revestindo o colo do útero internamente, e aqui a ectocervice. Depois vem canal vaginal, etc. Mas aqui a junção entre esses dois epitélios, entre o epitélio escamoso unicelular, uma única camada de células colunares cilíndricas que formam a endocervice, se encontra com aquele epitélio escamoso estratificado, que reveste a região externa. Então, a junção entre esses dois epitélios é localizada mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Que na prática, a gente diz que a JEC está localizada no orifício externo. Então, um padrão normal de colo do útero numa mulher, de novo, que está sob influência hormonal normal, né? Não tem desequilíbrio hormonal, está na fase reprodutiva, que os ovários estão produzindo os hormônios, essa mulher vai ter, então, a JEC igual a 0. Significa que a JEC está exatamente no orifício externo. Ela pode estar, essa JEC, a junção, essa junção aqui pode se exteriorizar. Vamos ver se a imagem fica melhor. Essa junção pode vir mais para fora. O orifício não vai mudar, porque o orifício é como se fosse um esfíncter, é um estreitamento do órgão. Mas o epitélio pode se exteriorizar, ou seja, essa junção pode vir mais para fora do orifício. Aí eu tenho uma JEC mais 1, mais 2, mais 3, você pode quantificar em centímetros quanto que essa JEC se exteriorizou, ou ela pode se interiorizar também. Menos 1, menos 2. O que acontece normalmente é que na fase reprodutiva, sobre efeitos hormonais e alterações importantes, histológicas, essa JEC se exterioriza, tá? E aí vai acontecer um efeito muito peculiar aqui que a gente vai aprender, que é a metaplasia. Por quê? Porque imagina só, esse epitélio aqui, ó, que vai se exteriorizar, ele é um epitélio de uma única camada. E ele sai para além do orifício externo, ele se expõe. Agora, você concorda comigo que essa região aqui está protegida dentro do canal, enquanto essa outra região aqui já está dentro praticamente do canal vaginal e tem um contato com o meio externo. Tem ali uma oxigenação, já é praticamente um ambiente externo. Então, esse epitélio de uma única camada, quando ele se exterioriza além do orifício externo, ele não suporta as condições, porque esse epitélio que está aqui, ele tem várias camadas de proteção que protegem todo o epitélio. Então, ele consegue resistir às agressões do ambiente, da exteriorização, né? De estar ali na região externa, em contato com oxigênio, em contato com um ambiente hostil ali da região.
Enquanto que esse epitélio aqui, não, esse epitélio mais frágil, formado por uma única camada de célula, que quando a JEC se exterioriza, esse epitélio descama e destrói, ou seja, essa célula morre. E aí fica só a membrana basal. E aí o que acontece é que vai ter que haver uma reestruturação desse epitélio. Só que você concorda comigo que se crescer de novo um epitélio escamoso, ele vai cair, um epitélio glandular, ele vai cair de novo, porque vai ser de novo um epitélio de uma única camada de célula. Então, o que o organismo sabidamente faz eu vou recompor esse epitélio com um epitélio escamoso, que é um epitélio estratificado em mais camadas, vai tornar aquela minha área mais resistente, né? Então, o que acontece lá, talvez vocês também devem ter estudado isso na histologia, como é que chama um processo em que um epitélio se transforma em outro epitélio? É metaplasia. Aqui, especificamente, vai se chamar metaplasia escamosa. Por quê? Porque o novo epitélio que vai surgir é o epitélio escamoso. Então, nós vamos aprender uma etapa importantíssima aqui, que é um mecanismo de defesa, mas que também é alvo e é fator de risco para o HPV, que é a metaplasia, porque as células metaplásicas, que são essas células que são células glandulares que estão se transformando em célula escamosa. Durante esse processo de transformação, essas células são muito mais suscetíveis a infecções por clamídia, por HPV, por todos os agentes, por os micro-organismos que nós vamos estudar, quer seja bactéria, fungo, vírus, que estão associados às doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, por isso a metaplasia, apesar de ser um processo normal de reparo, de reconstrução fisiológico, ele também expõe a mulher a maiores riscos de contaminação, principalmente pelo HPV. Tá? Então, nós vamos estudar isso. O que eu quero mostrar para vocês um pouquinho é que, então, lembra que eu disse que existe uma área, um local no trato genital feminino onde acontece a maioria dos cânceres? E esse local é a JEC, ou seja, é a junção entre ambos os epitélios. É nesse local em que acontece 99,9% do câncer do colo do útero. Então, é nesse local que eu tenho que colher as minhas células para fazer meu exame citológico. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de célula tem que estar presente no esfregaço? Para garantir que eu coletei no local correto? Representantes de ambos os epitélios, concordam? Exato, é esse xizinho que vocês têm que observar lá no resultado de vocês, da citologia, se está escrito lá, tem um X em célula endocervical, célula metaplásica ou célula escamosa. Ah, professora, mas se eu não tiver metaplasia, não vai ter célula metaplásica. Não vai, mas aí tem que ter célula glandular. Então, é célula glandular ou metaplásica e também a célula escamosa. Se tiver essas 2 ou 3 tipos celulares representados no esfregaço, no meu exame, significa que ele foi coletado no local correto. Tá? Então, vocês podem buscar lá o resultado do preventivo, as meninas, ou os meninos pedem para a mãe, para a tia, para namorado. Pede lá, deixa eu ver o teu exame do preventivo, vamos fazer esse exercício, vamos tentar ler, vamos ver se a gente entende, vamos ver se a gente acha, se a gente localiza isso, se a gente consegue chegar à conclusão que se aquele preventivo foi coletado corretamente, se aquele resultado que está sendo apresentado, ele realmente é válido, porque se ele não foi coletado aqui, se foi coletado aqui, não é aqui que acontece o câncer acontece aqui, então eu tenho que colher aqui. Se eu durante 10 anos colher todo ano uma amostra aqui, eu nunca vou ter câncer.
do colo do útero? Eu nunca vou ter, porque se um dia eu tiver uma lesão pré-maligna, eu vou cauterizar, eu vou fazer uma conização, eu vou fazer uma esterectomia, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não vou evoluir para um câncer, muito menos para uma metástase desse câncer em algum outro órgão, certo? Então, só que, claro, a gente tem que começar a entender a estrutura toda, os epitélios, entender o trato genital feminino para a gente chegar lá nas células e poder ler, interpretar e entender, certo? Bom, então, aqui mostra, resumidamente, o ciclo menstrual feminino, certo? Então, nós temos o ciclo padrão, que vai em torno de 28 dias, tá? Então, a gente vai generalizar aqui em 28 dias, sendo que o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. 14º dia do ciclo é exatamente bem no meio do ciclo, no meio dos 28 dias, é o período de ovulação. E o 28º dia é um dia antes da próxima menstruação do próximo ciclo, tá? Então, é o último dia do ciclo, é um dia antes da menstruação do próximo ciclo. Bom, e o que acontece aqui? Nós temos, então, duas fases, tá? Uma fase pré-ovulatória, que vem antes da ovulação, e uma fase pós-ovulatória. Na fase pré-ovulatória, o hormônio, ambos hormônios femininos são hormônios esteroides derivados do colesterol, né? São hormônios lipídicos. Ambos são produzidos pelos ovários, tá? Pelos ovários aqui, lembra do trato genital feminino? São produzidos aqui pelo ovário em resposta ao FSH e o LH. O estrogênio, ele comanda a primeira fase do ciclo, então é a fase pré-ovulatória ou a fase estrogênica, tá? E a progesterona comanda a segunda fase do ciclo ou a fase pós-ovulatória. O que acontece é que no primeiro dia da menstruação, os ovários começam a produzir, então, o estrogênio. E esse estrogênio vai aumentando, 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 com o pico máximo no 14º dia. Então, se você dosar, hoje em dia já consegue dosar no sangue o nível de estrogênio, se você fosse dosando todos os dias do ciclo, você ia ver que no 14º dia é o dia que a minha concentração vai estar maior. É o pico máximo de estrogênio produzido pelos ovários, que coincide exatamente com a ovulação. Depois disso, os níveis de estrogênio começam a cair e a progesterona começa a aumentar. Lá pelo 24º, 5º dia, a progesterona também começa a cair e encontra o estrogênio aqui no último dia do ciclo, então todos os meus hormônios estão zerados. E aí o que aconteceu é que nesse 14º dia, o meu ovário liberou aqui o óvulo para, no corpo do útero, encontrar o espermatozoide, ser fecundado e ser fixado aqui no endométrio. O endométrio é esse epitélio que reveste, olha só como está revestido bonitinho aqui, ó, o corpo do útero, está em vermelho, tá? Vocês podem observar que do 14º dia para frente, esse epitélio começa a crescer aqui, o endométrio todinho, vascularizar, ó, aumentar a espessura, rico em vascularização, para deixar tudo pronto para anidação, ou seja, para aquele óvulo que foi fecundado se fixar nesse epitélio e conseguir ser nutrido por todo esse endométrio que é riquíssimo em
vascularização, sangue, né? Para levar nutrientes para o desenvolvimento do embrião. Mas o que acontece é que se não houver a fecundação, esse óvulo aqui não encontrar o espermatozoide, não vai haver anidação. Então, esse epitélio que revestiu o corpo do útero não recebe o óvulo fecundado e aí ele descama no próximo dia aqui, que é exatamente o primeiro dia do próximo ciclo, que é o primeiro dia da menstruação. Então, todo esse epitélio aqui, ele descama. Por quê? Porque não houve a gestação. E ele descama na forma de menstruação. Então, o que eu quero dizer, aí dá início a um novo ciclo. O que eu quero mostrar para vocês, então, é que o estrogênio é aquele hormônio que deixa o cabelo mais bonito, a unha mais bonita, deixa a mulher mais com um libido maior, deixa ela toda preparada para o 14º dia aqui, que é a ovulação, que é quando ela vai liberar o gameta feminino para encontrar com o gameta masculino e dar origem a uma nova vida. No segunda fase do ciclo, a progesterona é o hormônio da gestação. Então, no início aqui, quando esse óvulo fecundado ainda não se fixou ao endométrio, né? Ele ainda está ali esperando encontrar o espermatozoide para haver. Então, tem um período que vai do 14º dia até o 24º, em que ainda pode acontecer a fecundação e a gestação, né? Então, a progesterona ela é produzida pelo que sobra aqui do corpo lúteo, que são os folículos que produzem os hormônios liberados pelo ovário. Esse aqui, ó, ele libera o óvulo, tá? Os folículos primários, ele libera o óvulo e o que sobra do folículo, o folículo de Graafi, começa a produzir essa progesterona aqui. Se houver a gestação, a anidação, fixação do óvulo fecundado na parede do endométrio, esse folículo para de produzir a progesterona e a progesterona agora vai começar a ser produzida pela placenta. Porque aí a gestação dá origem aos órgãos envolvidos no processo e uma desses é a placenta. E a placenta, então, assume a produção de progesterona. E durante toda a gestação, quem vai comandar é a progesterona. Isso eu falo como se, né, a gestação fosse acontecer. Agora, caso não ocorra a gestação, o óvulo não vai ser fecundado e não vai ser fixado ao endométrio. E aí, o que acontece é que o estrogênio já estava caindo depois da ovulação, mas a progesterona também começa a cair. Por quê? Porque não entra a placenta na jogada. E só aquele folículo de Graafi que sobrou aqui, ó, depois de liberar o óvulo, não dá conta de continuar produzindo mais progesterona. Então, finda um ciclo com a queda da progesterona também, porque não houve a gestação. E aí, o que acontece? O próximo dia aqui é o primeiro dia de um novo ciclo com a descamação do endométrio. Ok? Bom, primeira menstruação chama menarca. Já falamos um pouquinho sobre isso, tá? Então, uma menina lá com 12, 13 anos teve a primeira menstruação, esse evento é chamado de menarca. A última menstruação, a mulher com 50, 60 anos, menstruou pela última vez e não menstruou mais, esse evento, última menstruação, é chamado de menopausa. O período que vem após a última menstruação é chamado pós-menopausa. O período que fica entre a primeira e a última menstruação, que é o que a gente fala de período reprodutivo,
que é aquele período em que todo mês acontece isso, esperando a gestação. Esse período é chamado de menacme, tá? Que é o período procriativo. Então, todo mês vai acontecer isso, tá? Todo mês aumenta o estrogênio, cai o estrogênio, aumenta a progesterona. E essa gangorra, porque vocês vão ver que isso aqui ó, é um sobe e desce, né? E é exatamente isso que acontece lá, o sobe e desce da TPM, né? A TPM nada mais é do que isso aqui. Você sente isso aqui, ó. Lembra que eu disse que o estrogênio deixa a unha mais bonita, deixa a menina mais bonita, deixa a menina feliz, deixa a menina com libido, deixa tudo mais... Então, essa aqui, ó, do 1º ao 4º dia do ciclo é uma maravilha para a mulher, tá? Depois do 14º dia, que a TPM é isso aqui, ó. É você sentir essa queda livre aqui, ó. É o que você fica estressada, fica briga aqui, que tal, você já conhece, né? Então, nós somos colocadas à prova todos os meses nessa gangorra aqui chamada ciclo menstrual, né? Meninas que sabem, entendem. Bom, aqui vou deixar para vocês lerem quem tiver mais atenção, mas ele conta um pouquinho desde o 1º dia, né, até o 20º dia, mostrando aqui, olha, os folículos, né, são produzidos lá no ovário com o óvulo aqui dentro. No 14º dia o folículo libera, então, o óvulo, e aqui começa a contar um pouquinho sobre o efeito do LH e do FSH sobre o estrogênio e a progesterona, tá? Daí, eu estou resumindo aqui, porque isso é uma revisão, né? Porque a gente só quer entender, na citologia a gente quer entender que o estrogênio comanda a primeira fase e a progesterona comanda a segunda fase. Depois a gente vai ver que efeitos o estrogênio tem nas células do epitélio glandular e escamoso e que efeitos a progesterona tem no epitélio glandular e escamoso, né? Aquele lá que nós vimos que reveste a endo e a ectocervix, e que são as células que vão estar presentes no nosso esfregaço, que a gente vai estar olhando lá no microscópio. Bom? Bom, e como que é feita a coleta dessas células? Bom, então aqui está o útero, o colo do útero, né? Então essa região aqui é a endocervix, a ectocervix, aqui é o canal vaginal, tá? E aí você vai utilizar, tem o kit Papa Nicolau, que é formado pelo espéculo, uma luva, dois instrumentos que eu falei para vocês, a escova de aire e a espátula de aire e a escovinha endocervical, a lâmina onde você vai colocar o material retirado, né, esfoliado, raspado lá da região, e essa lâmina aqui, então, vai ser fixada essas células e coradas para depois olhar no microscópio. Então, a coleta para o exame citopatológico, ela é realizada pelo ginecologista, pode ser realizada também no laboratório, é previsto lá, tem os profissionais que podem fazer isso, né? Enfermeiro, farmacêutico, tem lá na legislação, além do médico. Então, mas lembrando que sempre a coleta tem que ser feita exatamente na junção entre ambos os epitélios, ou seja, entre que é mais ou menos no orifício externo, que é a junção entre a endocervix, o epitélio colunar, e a ectocervix, que é o epitélio escamoso. Então, o espéculo é introduzido aqui, tem uma nivelinha ali que é para aumentar essa distância aqui, melhorar o acesso, até que você visualize o colo do útero aqui assim. E aí você vai utilizar a espátula e a escovinha. Já vou mostrar para vocês para que serve cada uma delas, tá? Então, vamos lá. A espátula, ela é essa aqui, ó. Ela é assim, ó. Num lado ela é redondinha
e no outro ela tem esse abaulamentozinho aqui, ó. Um lado é maiorzinho que o outro, tá? E é exatamente esse maiorzinho aqui, ó, é que vai entrar, quer dizer, o menor, o mais gordinho, o menorzinho, vai entrar lá dentro. E aí você vai, deixa eu ver se tem uma outra figura aqui, tá melhor. Não é aqui mesmo. Você posiciona isso aqui, ó, na ectocervice. Essa regiãozinha fica na entrada do colo do útero. E essa parte da espátula aqui dá um giro de 360 graus. Tá mostrando. Ah, tá aqui, tá melhor. Ele posiciona ela dessa forma, com uma das pontas dentro do colo do útero e a outra em volta aqui da ectocervice, tá? Ó, é como se você colocasse um pedaço lá dentro e a outra vai encaixar aqui fora. Aí você dá um giro de 360 nessa espátula de Eyre, fazendo com que ela raspe toda a área aqui assim, ó. Como tem um pedacinho lá dentro, ela vai tirar um pouco da endocervice, lá da JEC, da junção, né, que é endocervice com ectocervice, e essa área de fora da espátula colhe a ectocervice. Então, com a escova de Eyre, você colhe epitélio escamoso, mas ele preferencialmente epitélio escamoso, mas essa região aqui tem que ser posicionada na JEC, porque tem que vir um exemplar endocervical nessa coleta aqui também, para mostrar que eu coletei não só na ectocervice, mas na JEC, na junção da ectocervice com a endocervice, tá? Então a escova de Eyre é essa aqui, usada para coletar ectocervice. E a escova endocervical, ela é introduzida dentro do colo do útero, tá? Ela é colocada, então, dentro do colo, ó. Vai entrar lá dentro do colo. E ela tem umas cerdinhas assim. E aí você gira de novo lá dentro 360 graus, porque essas cerdinhas vão coletar células da endocervice. Existe uma recomendação específica para que o material que é coletado com a escova endocervical, ele é aplicado aqui na lateral, ó, tá? E, claro, tem a área fosca da lâmina em que você coloca a identificação, isso é extremamente importante. Antes de fazer a coleta, você já tem que botar a identificação para não trocar a amostra. Então, nessa região aqui, você aplica na vertical células endocervicais. E na horizontal células endocervicais, é porque aqui a minha lâmina está de pé. E na vertical, células da ectocervice. Então, com a espátula de Eyre, eu deposito na lâmina o que eu colhi aqui, ó, entre o fosco e a regiãozinha da endocervice. Com a escovinha endocervical, eu aplico aqui as células endocervicais. Isso é meio que um padrão, tá? Não é obrigatório que seja feito isso. Tem laboratórios que fazem uma lâmina inteira, pega a escovinha endocervical e aplica o que coletou da endocervice numa lâmina inteira. E uma outra lâmina aplica com a espátula de Eyre o que colheu da ectocervice. Você tem duas lâminas. Só que o que acontece é que você tem que corar duas lâminas. Então, tem alguns laboratórios que, por economia, duas lâminas já podia estar corando 2 pacientes, né? Uma lâmina de cada paciente. Então, para economizar, existe uma recomendação, uma padronização de se fazer assim. Então, pode ser que vocês visualizem lâminas que são coletadas JEC com a espátula e com a endocervical na mesma lâmina, e às vezes tem uma lâmina só de endocervical ou uma lâmina só de... Bom, mas o que eu quero dizer para vocês é que, mesmo você coletando a endocervical aqui,
essa que você coletou com a espátula aqui, ó, tem que ter célula endocervical ou metaplásica aqui junto, para garantir que com a espátula de Aire você foi exatamente na JEC. Porque senão o que pode estar acontecendo, vamos ver se tem aqui, o que pode estar acontecendo é que você vem com a escova e colhe só isso aqui. Aí você vem com a espátula e colhe só isso aqui, mas o câncer está aqui, você não coletou na junção entre os dois. Então, com a espátula de Aire, você tem que coletar na junção. Então, com o material que foi coletado com a espátula de Aire, tem que ter célula endocervical ou glandular representada ali no seu esfregaço. Ok? Bom, a coloração de Papa Nicolau é o que a gente faz com essa lâmina aqui agora. Então, a gente foi coletado uma amostra de células da JEC e da endo e da ectocervix, usando a escovinha, usando a espátula, etc e tal, né, com espectro, normalmente faz isso no consultório ginecológico. Nós vamos ter uma aula para mostrar para vocês que além, isso aqui eu tô apresentando a citologia clássica, tá? Que é feita assim, com o esfregaço numa lâmina. Essa lâmina normalmente é mergulhada num frasquinho com álcool 70 para fixar, ou espirra um fixadorzinho e coloca a lâmina no material que é encaminhado ao laboratório. Então, você fixa as células ali na lâmina para não se desprender. Chegando no laboratório, você vai corar essa lâmina para poder depois observar no microscópio. Então, a aula de coloração vai ficar para a semana que vem, onde eu vou apresentar para vocês, seria a nossa primeira aula prática, mas eu vou mostrar para vocês como é, então, a bateria de coloração do Papa Nicolau, que ela é diferente da coloração hematológica, é diferente do GRAM, é diferente. Cada coloração tem um objetivo. A coloração de Papa Nicolau leva o nome lá do médico, que é o pai da citologia. Ela é, na verdade, um mix de 3 corantes, tá? A hematoxilina, o EA e o orange. Cada um tem uma característica morfotintorial, tem uma afinidade específica e que a gente vai aprender, então, a partir da próxima aula, para essa aqui não ficar muito comprida, tá bom? Um abraço a todos. Qualquer dúvida, no chat ou e-mail. Até mais.